Muito bem, então boa noite aí para você que está assistindo a aula gravada. Ah, Acabei de ver que eu não postei ainda a aula da semana passada, já estou resolvendo isso, estou postando agora, tá bom? Então futuramente vocês vão poder ter a aula aí da semana passada também, que se eu não me engano foi dia 26, tá? A aula do dia 26. Então estou postando aqui agora também, tá? E é o seguinte, pessoal, para a aula de hoje, normalmente, nós começaríamos a ver uma plataforma chamada Word, né? Que ele serve para edição de textos, né? Para edição e para editar e para manipular textos ali, né? Porém, eu estou precisando passar uma atividade avaliativa para vocês, né? Uma das atividades avaliativas já é o questionário, que eu espero que vocês estejam respondendo todo o tempo, tá? Eu vou pegar semana que vem e eu vou fazer um levante de todos os alunos que estão fazendo o questionário, dos que estão me devendo, tá? E aí eu vou mandar para vocês colocarem em dia, porque pouquíssimos alunos estão fazendo, né? Estão realizando, né? Os questionários, realizando as atividades que eu ando passando, tá? Só que essa aqui é muito importante. Então, eu já vou passar para vocês fazerem. Vai ter uma semana de prazo para fazer, então não tem problema, tá? E essa aula de hoje eu vou deixar só para explicar. Eu vou deixar a aula curta justamente para vocês terem tempo de desenvolver a atividade no período da aula, né? Porque eu sei que depois de mim entram na aula de outros professores, né? A hora que dá hora do. Vocês têm aula comigo até as 8h52, né? Então, depois do horário aí que dá a hora do intervalo, eu sei que vocês vão para aula de outros professores e aí não dá tempo de fazer as atividades, né? Então, é uma atividade que vocês vão conseguir fazer no tempo da aula, né? E para quem não estiver disponível no tempo da aula, vai ter o final de semana prolongado aí para fazer, né? Vai ter sexta-feira, sábado, domingo para fazer e mais os outros dias da semana, né? Bom, pessoal, então é o seguinte, vamos começar? Bom, vocês já devem estar bem cientes, né? Pelo menos eu imagino, né? Que eu deixo todo o nosso conteúdo bem organizadinho aqui para nós, né? Isso é bom para mim, é bom para vocês principalmente, né? Uma vez que o conteúdo fica fácil da gente acessar. Para facilitar ainda mais, né? Eu vou deixar aqui, vou fazer agora isso, inclusive. Aqui no canal geral, vocês podem ver que não tem nada, nunca tem nada no canal geral, né? Só nos outros canais das aulas mesmo, né? Então pode olhar aí, que aqui no canal da aula tem uma avaliação diagnóstica, né? Da aula zero, tá? Na aula 1 tem uma aula gravada aí, né? Aqui foi um recado que eu postei, um vídeo curto, né? Deixa quieto, não precisa. Mas enfim, né? Então, vocês podem ver que tem todas as aulas têm todo um conteúdo aqui para gente para ser feito, né? Aqui na aula 2 vai ter também, né? Olha lá, atividade e a aula. Esse aqui eu não gravei a aula? Eu acho que eu não postei, deve estar gravada também a aula. Caraca, será que eu esqueci de gravar esse? Enfim, mas tem atividade também. Aula 3 não gravei também? Caraca, complicado, hein? Aula 4 tá aqui a gravação, né? Aula 5 também, gravação aqui. A aula 6 que foi que eu não postei, tá carregando no vídeo aqui no YouTube, já já eu posto, tá?
e a aula de hoje, né? Então, o que que eu vou fazer? Para facilitar aí para vocês, eu vou postar aqui no canal, nesse geral aqui, que geralmente é o que aparece para vocês, né? Vou postar aqui, ó, link para os canais e conteúdos das aulas. Né? Vou postar aqui, ó, aula 1, aula 0 primeiro, né? Enfim, depois eu termino para não ficar ocupando o tempo da aula com isso, mas vai ficar mais ou menos assim, tá? Com todas as aulas. E aí, conforme a gente for tendo mais aulas, eu vou postando aqui também, né? Se Deus quiser, daqui a pouco a gente volta para o presencial e aí não precisa mais ficar fazendo dessa maneira. Mas até lá, a gente continua dessa forma, tá bom? E aí, vocês, se caírem aqui no canal geral, não tiverem conseguindo acessar aqui as próximas aulas, é só clicar aqui no link, tá bom? Ah, gente. Tô achando que eu tô compartilhando minha tela para vocês verem. Faz mó tempão que eu tô falando aqui, mostrando as coisas para vocês. E não tá compartilhando. Tô falando, tô mostrando, apontando aqui pra caramba as coisas. Ai, caramba, pera lá. Se tivesse alguém da informática aí para me ajudar, né? Vocês não conhecem nenhum professor de informática aí para me ajudar? Brincadeira, um negócio desse, hein? Pra acabar com tudo também, né? Enfim, deixa eu pegar o enunciado daqui da aula de vocês. Espera lá. Muito bem, gente. O que que vai ser essa atividade avaliativa, tá? Primeiramente, o que que eu estava mostrando aqui para vocês, né? Vamos lá. Vocês estão vendo minha tela aí, vocês duas? Bom, vou considerar que sim, né? Ninguém falou nada? Vamos lá. Seguinte, o que que eu estava falando? Que eu fiquei esse tempão falando aí, sem mostrar a tela, né? Eu estava falando que as aulas gravadas aqui, né? Perdão, que a gente deixa todo o conteúdo da nossa aula aqui, né? Organizadinho nos canais para vocês darem uma olhada e revisitar o conteúdo. Eu vi que tem umas duas aulas aí que eu esqueci de gravar no dia, eu acho, né? Infelizmente não vou ter a gravação,
né? Tava tentando pensar se eu postei em algum lugar. Mas depois eu mando vídeos com conteúdos semelhantes que eu achar, tá bom? Ou que eu gravei ou em outra turma com o mesmo conteúdo, né? Ou algum vídeo que eu achar na internet. Provavelmente eu mando algum vídeo meu mesmo que eu gravei com outra turma, né? E aí eu deixo a descrição ali embaixo para vocês, né? Que seria do mesmo conteúdo, porque aí eu tenho o registro dos conteúdos que eu passei no dia, né? Enfim. Ah, mas para quem não tiver, o que eu estava falando, né? Para quem não tiver acesso a esses canais aqui, quem não tiver conseguindo acessar, porque tem alguns alunos que andaram me falando que eles caem só aqui no canal geral e os outros canais não aparecem para eles. E no canal geral geralmente não tem nada postado, né? Então o que eu fiz? Criei uma publicação nesse canal geral aqui. E aqui eu vou deixar os links para as aulas, né? E aí, se você clicar em algum desses links, você vai direto para o canal da aula, né? Então, se eu clicar aqui, ó, na aula 0, eu vou cair direto aqui no canal do dia, né? Com as atividades que eu tenho que fazer, inclusive, tá bom? Tá bom, pessoal? E eu vou terminá-lo, vou finalizá-lo depois, assim que eu encerrar essa reunião aqui, aí a gente finaliza, tá bom? Aqui eu só postei as duas primeiras aulas, mas eu vou postar as outras 6 depois, né? Hum. Mas vamos lá, então. O que que nós vamos fazer no dia de hoje, tá? Hoje, nós vamos começar, vamos continuar, né? Na verdade, vendo... Cadê? Aqui, ó. Armazenamento em nuvem, tá? Que a gente já viu um pouquinho na semana passada. Apenas uma aluna fez, né? A atividade da semana passada. Então, se vocês não quiserem ficar com falta, é bom que vocês façam também, tá? É, E aí, nós temos aqui, né, o conteúdo de vocês, né? Tá aqui, RH aula 6. Eu vou fazer o seguinte. Vou criar aqui dentro, ó, uma nova pasta. RH noturno. Vamos ver. Criar essa pasta aqui. E dentro dessa pasta, eu vou jogar essa outra pasta aqui da aula 6. Muito bem. Né? Agora a gente tem aqui o conteúdo da aula 6 que era para vocês terem feito, né? Que eu postei até o exemplo aqui. E aqui eu vou criar também uma nova pasta, né? Chamada atividade aula 7. Muito bem, tá? E o que é para vocês fazerem, tá? Basicamente, o que vai ser essa atividade? Eu quero que vocês peguem o resumo, não um resumo, né? Quero que vocês peguem os conteúdos das aulas que eu fiz. A Yasmin fez, tá? Foi a única, tá? Foi a única que fez mesmo. Teve mais alguém que criou a pasta lá, mas a pasta tá vazia. E o que que vocês vão fazer para essa atividade, tá? Deixa eu até parar de compartilhar aqui. Vocês vão pegar anotações, tá? Das últimas aulas. Anotações que vocês fizeram no caderno. Vocês podem pegar aquelas anotações que eu faço, né? Não tem aquelas anotações que eu faço no bloco de notas, quer ver, ó?
Tenho salvo aqui as anotações que eu faço com vocês, né? Aqui, ó, DRH. E agora, esse ou esse? Vou abrir isso aqui, né? Ah lá. Anotações sobre as teclas, o que elas fazem, né? Tipos de arquivos. Ah lá, falamos sobre armazenamento em nuvem, né? Quando eu estava explicando o que era, tá? Né? Isso aqui foi na última aula, né? E eu acho que o outro arquivo deve ser da outra turma. Esse aqui. É a mesma coisa, só que é da outra turma, né? Não, abri o mesmo arquivo. É. Ou eu peguei o arquivo desse aqui e juntei com aquele lá. Pode ser também. Mas enfim, tá? Vocês vão pegar anotações das últimas aulas, resumos do que a gente fez até agora, o que a gente fez nas aulas 1, 2, 3, 4, o que a gente falou, o que são sistemas operacionais, o que a gente falou sobre sistemas operacionais, né? O que é um sistema operacional, o que é armazenamento em nuvem, para que serve armazenamento em nuvem, o que nós vamos ver durante esse ano letivo nas nossas aulas, né? Tudo isso vocês podem falar. E vocês vão fazer, vão documentar isso, tá bom? Vocês vão documentar tudo isso daí. E eu prefiro que essa documentação seja em documento virtual, tá? O que é documento virtual? Pode ser um bloco de notas, igual esse aqui que vocês estão vendo, né? Que eu estou escrevendo aqui. Pode ser um documento no Word, tá? PowerPoint não, porque fica muito ruim, tá? Façam ou no Word ou no bloco de notas. Pode ser no bloco de notas do celular também, tá? Desde que seja bem anotadinho, bem com aquela fácil de ler, sabe? Bem organizadinho. Não vai deixar tudo bagunçado, né? Não vai escrever com VC ao invés de você, tá? É tudo bem anotadinho, bem documentadinho, tá? Então vocês vão fazer um resumo de tudo isso. Ah, professor, não consigo fazer, nem no celular, nem no computador. Posso fazer no caderno? Pode fazer no caderno, tá? Não tem problema. Desde que esteja bem legível e bem feito, tá? Aí, fez no caderno, o que vocês vão fazer? Vocês vão tirar uma foto, tá? Vão tirar uma foto aí do caderno, bem legível, bem nítido, ok? E vocês vão enviar essa documentação, seja ela no caderno, seja ela no bloco de notas aí, vocês vão pegar e vão enviar aqui, ó, nessa pasta, que é a pasta que eu vou compartilhar com vocês, ok? Então, eu vou compartilhar aí essa pasta com vocês, o link dela. Assim, se você está em dúvida de como postar algo, né, aqui no Google Drive, assista ao vídeo da aula passada. Eu sei que eu ainda não postei. Deixa eu ver como é que ele está aqui. Eu não estou compartilhando a tela de novo, né? Esqueci desse detalhe novamente. Aí, tá? Então, vocês vão postar nessa pasta aqui que eu acabei de criar, tá? Que é a atividade da aula 7. Eu vou compartilhar esse link dessa pasta com vocês e vocês vão postar. E a explicação de como postar no arquivo aqui é basicamente eu fiz lá na aula 6 para vocês postarem aqui, né? Então, eu vou pegar aqui o conteúdo da aula 6. Opa, vou postar lá para vocês. Tá sem thumbnail, tá, gente? Que eu postei na pressa. Depois eu ponho uma thumb para ficar bonitinho. Acho que vocês não vão ligar muito para isso agora, né? Aqui. Tome.
Mas, enfim, vocês vão pegar esse conteúdo. Eu vou postar também um enunciado, tá? Para deixar bem nítido o que, que é para a gente fazer, tá? Ou melhor, o que, que é para vocês fazerem. E aí, se tiver dúvida, resumido, tá? Não precisa escrever também tintim por tintim. Você pode falar, nas primeiras aulas a gente falou sobre sistema operacional. Sistema operacional é uma ferramenta que gere as coisas do computador. Acabou, tá bom isso, tá? Falamos sobre sistema computacional, sistema operacional. Aí na próxima aula, você pode citar, tá? E aí você pode citar as coisas que você julgar mais importante e as anotações que você tem aí também, tá? Se você já tem anotações no seu caderno, ótimo, manda isso também. Se você vai anotando enquanto vai tendo a aula, perfeito, isso daí vale até mais, tá? Mas sim, desde lá da aula um, né? Eu não vou cobrar assim tanto das aulas que não tem vídeo, tá? As aulas que não tem vídeo eu não vou cobrar tanto, justamente por não ter, quer dizer, algumas aulas eu ainda vou postar vídeo, aquelas primeiras lá, eu vou pegar vídeo de algum outro lugar e vou postar, tá? Mas então as aulas que não tem vídeo eu não vou cobrar tanto, porque como não tem vídeo, mas mesmo assim vocês dá para dar uma olhadinha no vídeo, ver, o que o professor falou aqui e tal, e você vai anotando, tá bom? E sim, vocês podem fazer um resumo num contexto geral, assim, para lembrar. A gente falou sobre tipos de arquivos, como gerenciar arquivos, né? Mexer no explorador de arquivos. Nas primeiras aulas, a gente aprendeu como as ferramentas básicas do Windows, o que fazer basicamente ali no Windows, né? O que, que é a barra de tarefas, o que, que é o menu iniciar, para que, que servem as teclas, cada tecla do computador, falamos sobre isso também, né? Falamos sobre atalho, como criar atalho, né? Como instalar aplicativo, como desinstalar aplicativo, falamos sobre tudo isso, né? Então falamos todas as funções básicas de sistema operacional também. Tentando lembrar, peraí. Aí falamos, né, sobre os conceitos de sistema operacional. Nas últimas aulas, a gente andou falando mais sobre os conceitos de armazenamento em nuvem, né? E aí aprendemos também depois na prática. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se eu não estou esquecendo de nada, né? Na aula 5 que nós vimos. Vamos dar uma olhada lá. 1h20. A sorte de vocês, tá? É que eu falo devagar. Então, se eu colocar no 2x aqui, ó. Se você colocar no 2x, você vai me ouvir perfeitamente. Ó, dá para entender certinho o que eu falo, tá? Aqui na aula 5 a gente estava falando sobre explorador de arquivos, né? Como mexer, atalhos, como selecionar arquivos, tá? Beleza. E na aula 4, já falamos dos atalhos dos teclados, né? Tá? Então tem bastante conteúdo que dá para resumir. Isso daqui é um exercício que vai ajudar vocês, né? Vocês que estiverem fazendo aí, e vai forçar vocês a dar uma retomada no conteúdo aí ao mesmo tempo, tentar relembrar tudo que a gente aprendeu nesse comecinho, né? Nesse primeiro mês aí, né?
E já está indo para 2 meses, né, que a gente começou. Daqui a pouco, falta 10 dias para dar 2 meses aí, né? Primeiro bimestre já está acabando. Passou muito rápido, né, gente? Enfim, tá? Para a atividade de hoje é isso. E aí vocês devem postar lá no nosso canal. Então eu vou deixar o link dessa pasta aqui para vocês, tá? Já ensinei como compartilhar, ensinei como fazer tudo isso, né, com esse tipo de arquivo, como trabalhar aqui no Google Drive. É só olhar lá na aula 6, tá? Eu vou partilhar esse link aqui com vocês, né? Tá aqui, ó. Vocês duas que estão aqui agora, tentem criar uma pasta lá para ver se funciona, tá? Opa, mandei o link errado. Não copiou o link lá. Pera aí. Aí. Cliquem aí e vê se vocês vão acessar essa pasta aqui da aula 7. E aí, o que vocês vão fazer aqui dentro, tá? Vocês vão criar uma pasta com o nome de vocês, né? Então, por exemplo, eu vou criar uma pasta aqui com o meu nome. Pelo menos o primeiro e o último nome, tá? Se quiser colocar o nome completo, não tem problema. Mas tem que ter pelo menos o primeiro e o último nome, tá? O que eu vou fazer? Dentro dessa pasta, eu vou mandar o meu arquivo, tá? Então, vamos supor, ó, que eu tenho minhas anotações das aulas. Eu vou mandar aqui. Eu clico aqui em novo, venho em carregar ficheiro e escolho o meu arquivo, né? Vamos lá, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, na área de trabalho, eu tenho salvo aqui as anotações. Olha lá, mandou como arquivo de texto, né? Ó, todas as anotações que eu mostrei para vocês estão aqui, em formato de bloco de notas, tá? Por exemplo. Professor, posso usar o seu documento aí como base para eu me basear, para eu fazer minhas anotações? Pode também, tá? Já postei justamente para isso, para vocês terem um norte, tá? Tá bom? Então vocês vão criar uma pasta assim, igual a minha, e vão postar, tá? Deixa eu até escrever aqui na frente. Escrever aqui que é uma pastinha de exemplo, tá? Olha lá. Ok? E aí vocês podem ver aqui, né, como que se faz, tá bom? Então fica assim, tá, pessoal? Para a aula de hoje é isso. Vou dispensar vocês aí 50 minutinhos antes. Vou finalizar a reunião por aqui. E aí já fica a gravação também, explicando para o pessoal. Vou finalizar por aqui justamente para vocês terem tempo de fazer a atividade, tá bom? Eu vou deixar aí uma semana de prazo e depois eu vou fechar o acesso de vocês. Vocês não vão mais ter acesso. Tá bom, pessoal? Bom, então muito obrigado aí vocês pela aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam gostando das nossas aulas. E do mais é isso, tá, gente? Um forte abraço aí para vocês. Uma feliz Páscoa, se vocês estiverem vendo isso aqui antes da Páscoa, tá? E bons estudos. Façam a atividade, que está valendo nota. Não se esqueçam. E é isso. Falou, pessoal. Fui!